Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma atividade do TEI Online. Meu nome é Jéssica, sou representante da DESAMPA. Estamos aqui com a Suelen, gestora do TEA Santo Amaro, com a Viviane. Sejam muito bem-vindas, meninas. Boa tarde. Boa tarde. Bom, daqui a pouco elas vão falar um pouquinho sobre autocuidado para Boa tarde. empreendedores. Porém, antes eu gostaria de deixar alguns recadinhos importantes. Para quem não conhece a DESAMPA, é a Agência São Paulo de Desenvolvimento. A DESAMPA é ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo do município de São Paulo e é responsável por muitas das políticas públicas de empreendedorismo da cidade de São Paulo. Dentre os programas da DESAMPA, temos o TEIA. O TEIA é um programa de coworkings públicos municipais. Nós temos agora aí 13 unidades pela cidade de São Paulo. Toda essa programação está online, então, se você tem interesse, quer saber um pouco mais sobre empreendedorismo, todos os dias os gestores do TEI aí têm preparado uma programação recheada de assuntos sobre o tema. Bom, só 3 recadinhos importantes. O principal deles, a DESAMPA está lançando um novo programa, que é o Ciclo de Orientação Individual para Empreendedores. Então, esse programa é um serviço gratuito de auxílio e acompanhamento de gestão de negócios. Então, se você, empreendedor, tem interesse, esse programa vai ser executado pelos analistas da DESAMPA. A gente vai deixar aqui o link com mais informações nos comentários da live. Bom, além disso, nós temos 2 importantes editais abertos. Dentre eles, nós temos o VARTEC, que é um programa de aceleração de negócios da periferia. Então, as inscrições ficam abertas até dia 30 de abril. Então, se você tem interesse, o link do edital também vai estar nos comentários da live. E, por último, também temos o edital do Green Sampa, que vai selecionar startups e negócios de tecnologia verde. Então, também o link do edital vai estar nos comentários da live. Bom, Suelen, Viviane, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Espero que o pessoal aproveite muito as dicas de vocês. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigada, Jé. Fique conosco. Ótima tarde a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Suelen, eu sou gestora do TEA Santo Amaro, né? E hoje teremos a nossa live com a Viviane Junqueira, nossa maravilhosa empreendedora do ramo do autocuidado. E antes de tudo, eu gostaria de desejar, né, um ótimo dia a todos, né, fiquem com a gente, porque hoje é um dia, né, para estar fazendo uma live, é um dia bem delicado para equipe do Empreende aí, né, eu como gestora do TEA Santo Amaro, de referência da mulher, gostaria de prestar as minhas condolências referente à perca de uma das nossas amigas de trabalho, a Renata Barcelo, que infelizmente, né, vítima do Covid, infelizmente ela partiu, ela nos deixa, a nossa equipe, ela era gestora do TEA Heliópolis, então, queria trazer, né, essa reflexão, né, como do autocuidado, né, o que seria o autocuidado para nós, perante a situação que estamos passando, né, um momento muito delicado para cada um de nós, e temos uma vida, além de sermos empreendedores, então tem sido um momento muito delicado, mas vamos passar por isso juntos, né, com muito respeito, entendendo que é um momento extremamente delicado para todos nós e que a Vivi, né, está vindo aqui compartilhar um pouco do conhecimento dela, um pouco da visão dela, falando sobre o autocuidado, né, mas antes da gente ser empreendedor, a gente também é ser humano e que mesmo com esses problemas atualmente, essas dificuldades que estamos passando devido a essa crise sanitária, nós possamos olhar um pouco para nós, né, e mesmo com as dificuldades, possamos exercitar, né, o autocuidado, porque realmente, né, dentro da realidade que a gente vive, nós não temos o cuidado devido como cidadãos, né, brasileiros, né, então nós precisamos exercitar isso com a gente e com as pessoas que estão à nossa volta. Queria agradecer, né, a presença de todos que estão assistindo a live, e vamos lá, certo? E aí, Vivi, como que você está, como você se sente?
Então, boa tarde para você, Suelen, boa tarde para todos que estão aqui com a gente, né? Eu acho que como todo mundo que está agora, assim, bem, ninguém está, mas a gente vai superando, tá, cada dia, né, os obstáculos que vão se apresentando, as notícias difíceis, mas também comemorando, né, as poucas boas notícias, né, as melhoras que eventualmente também acontecem, mesmo num contexto como esse que a gente está vivendo. E vamos levando, né? Assim, vamos conseguindo dar conta de cada dia uma vez. Bom, eu queria falar um pouco de mim, sim, rapidamente, né? Já vou aproveitar e já me apresento. Eu sou Viviane Junqueira, eu sou uma antropóloga de formação, tenho 50 anos de idade, sempre trabalhei na área de educação, meio ambiente, com comunidades tradicionais, e recentemente, há mais ou menos uns 5 anos, eu tenho trabalhado com e desenvolvido conteúdos e desenvolvido materiais e desenvolvido produtos na área de cosméticos naturais. E tenho me aprofundado bastante na temática do autocuidado, que é um pouco do que a gente poderia compartilhar aqui. Mas estou disponível, né? Assim, não sei se tem perguntas, se o Hélio quer fazer uma pergunta inicial, e aí a gente vai desenrolando. A galera tá chegando, sejam bem-vindos. Tem a Ednusa Ribeiro aqui conosco, seja bem-vinda. Tem a Rosana Brito, que é gestora do TEA Butantã, também está aqui com a gente. Bem-vinda, querida. E vamos trocar essa ideia. Quero saber mais sobre você, né, inicialmente, e depois, né, quais são os caminhos que você, né, como uma profissional do ramo, empreendedora, também está na luta, o que você direciona para a gente, né, com bons hábitos, né, desse autocuidado, o que você faz, mas como que nasce a sua empresa, querida? Eu, em 2013, eu trabalhei numa empresa, numa cidade de Alto Paraíso, no Goiás, que fazia a produção de óleos essenciais. E eu era responsável pela área comercial dessa empresa, né? Ela fazia um invase de óleos que eram trazidos de vários lugares do mundo. E para poder fazer a parte comercial, eu tive que me aprofundar no conhecimento sobre os óleos essenciais. Quando eu deixei a empresa, eu tive então a ideia de começar a me aprofundar mais. Então eu fui estudar sobre aromaterapia e comecei então a uma jornada de desenvolver os produtos que são para mim, mas sempre nesse processo de compartilhamento com as pessoas mais próximas de mim. E, originalmente, Suelen, eu tenho uma pós-graduação na área de gestão ambiental, na área de saúde pública. Então, eu sempre tive essa preocupação com a questão da saúde, né? Se a gente lembrar, ontem foi o Dia Mundial da Saúde, né? Então, nesse contexto que a gente está de pandemia, isso é uma exigência muito maior para a gente, né? A saúde não como algo, como ausência de doença, mas como algo que a gente cultiva no nosso dia a dia a partir de várias perspectivas, né? Então, eu diria que hoje a gente, no mundo da ciência, tem 4 grandes pilares para a questão da saúde, né? Então, a gente tem um bom sono, ou seja, ter uma quantidade de horas suficiente para a gente conseguir descansar. A gente ter uma alimentação apropriada, a gente ter uma atividade física também para o corpo, de modo que a gente tenha alguma queima calórica, né? A gente sua um pouco. E, além disso, também a gente ter uma preocupação aí com a nossa saúde mental. Então, a própria OMS recomenda que a gente tenha pelo menos aí 15 minutos diários de práticas de meditação, né? De centramento, para a gente tentar manter o equilíbrio. Mas se a gente olhar nesse contexto que a gente está, o que a gente tem visto? Né? A gente está vivendo, na verdade, uma realidade de abandono, de desalento, né? Até por conta das políticas públicas, da forma como elas se apresentam, o que a gente tem visto é que o povo preto, em especial, que tem essa característica de mais empreendedor, né? Assim, a gente, pela própria história do povo preto, a gente sempre foi mais empreendedor.
E o que a gente tem visto é que os nossos têm ido antes, né? Ou seja, tem uma diferenciação aí e que cada vez tem se aprofundado mais, que é a questão da desigualdade social. Então, como é que a gente pode falar de autocuidado nesse contexto, que é um contexto de desalento e abandono, né? Então, a tendência da gente como pessoa é realmente deixar isso, ou seja, olha, é a realidade como ela está se apresentando. Mas, verdadeiramente, a gente tem que entender o autocuidado como uma ação política, né? Como um ato político. Porque se a necropolítica está aí colocando os nossos corpos à disposição da morte, né? Então, qual é a nossa luta? A nossa luta é a gente ficar viva, né? A gente permanecer vivo, a gente está vivo, né? E dentro da medida do possível, porque a gente tem visto que a fome tem se estendido, então tem aquele pilar, né? Um dos 4 pilares aí já está quebrado, né? Então, todos os esforços que a gente fizer, eles são, a gente pode considerá-los como uma prática de autocuidado. E o autocuidado não como uma coisa individual, né? Como uma coisa meritória, de individual, né? Mas como algo que a gente faz junto. Então, por exemplo, quando a gente dialoga sobre cuidados com as plantas, você tem as suas, eu tenho as minhas, olha, você pode fazer aí dentro da sua prática de jardinagem, fazer um fertilizante com a casca de banana, isso é uma forma de autocuidado, porque também te orienta no sentido de você cuidar melhor do ambiente onde você está. Então, esse esforço já é um autocuidado. Quando hoje de manhã acordei um pouco mais cedo para poder fazer um alongamento, ou seja, esse esforço que eu faço para fazer o alongamento, para estar bem, para o meu corpo estar disposto, também é uma forma de autocuidado. E todas elas precisam ser comemoradas, e não como uma coisa individual, mas como uma coisa conjunta que a gente faz, né? Um olhar para o outro, dar uma ligada para um amigo, conversar, e também aquelas outras práticas individuais, que são essas que a gente mais vê na internet, né? Os skincares da vida, ou um creme, ou uma rotina diária, por exemplo, eu particularmente gosto muito e sei que ela é saudável, fazer um escaldapé, que é uma coisa simples, né? É uma bacia de água com sal grosso e um pouco de erva. Então, eu deixo o meu pé quente, mas quando eu faço esse exercício, a minha mente fica mais fria, né? Então, isso dá um equilíbrio para o organismo e eu consigo ir enfrentando melhor as dificuldades que nesse contexto são muitas, né? São muitas dificuldades. Então, o que eu entendo como autocuidado? Eu entendo que o autocuidado, ele realmente é um ato político, né? Como dizia Audre Lorde, ele é um ato político, porque a gente está indo contra aquilo que está colocado, que é o nosso fenecer, né? Então, acordar de manhã é um ato político. Ter uma prática de beber água todos os dias também é autocuidado, ou seja, ter essa preocupação de tomar pelo menos uns 2 litros de água por dia, um pouco mais, eu tomo 20 ml da água. Também eu enchendo o copo. Tomem água. Também é um ato de autocuidado. E a gente pode aprender cada uma dessas coisas nesse contexto, como a gente tem, como as nossas capacidades estão reduzidas no sentido do tempo e do espaço, né? Ou seja, a gente está, quem pode, está nesse contexto do lar, né? Então, todas as ações que eu faço no sentido de melhorar o meu bem-estar, melhorar a minha saúde mental, ou seja, preparar uma salada, uma leve refeição, um arroz, o que quer que seja que eu faça no sentido de trazer alguma forma de benefício para mim, é uma forma de autocuidado. E aí, quando eu faço isso, ou seja, quando eu faço essa prática de autocuidado para mim, não é só para mim que eu estou fazendo. Então, se eu estou, por exemplo, numa casa onde eu tenho outras pessoas comigo, elas estão vendo o meu autocuidado, e isso também é uma forma de a gente fazer isso junto. Se eu tenho crianças e elas vêm, elas também praticam juntas, né? As crianças também aprendem pelas costas. É a melhor forma delas aprenderem, né? Então,
todas essas ações, de algum modo, elas trazem para a gente, olha, eu estou vivo, eu estou aqui, eu estou viva, eu estou aqui, eu estou presente, eu estou cuidando de mim, apesar de todo esse contexto que se apresenta. Então, eu acho que isso realmente é significativo. Nossa, sim, Vivi, você traz, né, muitas coisas importantes, né, porque na situação que nós estamos pairando, é um ato político mesmo, se cuidar, se levantar, né, não travar, porque é isso, nós estamos condicionados a uma rotina cansativa, né, muitas das pessoas o empreendedor, né, o home office para ele, para o empreendedor, se a casa já era o seu ambiente de trabalho, né, em pandemia, a questão só aumentou, né, como captar as matérias-primas, até nesse processo de produção, tá difícil para a gente, porque a gente precisa desse escoamento também, né, e nesse momento, se a gente não tiver equilibrado com a gente realmente não vai dar conta, porque nós temos mais de uma jornada, né? Então, ou é o home office, ou ou é o meu negócio. Se não é o meu negócio, são os filhos, a casa, os animais, e como que eu consigo conciliar, né, tudo isso e ainda me cuidar, parar e respirar e me colocar como prioridade também, né, no sentido de fazer um skincare, me atentar que mesmo com a correria do dia a dia, eu preciso tomar no mínimo 1 litro de água, né, para equilibrar ali, né, porque nós somos compostos por água. Então, se eu não beber água, isso também não ajuda o meu metabolismo. Então, são N fatores, né? E tem uma dimensão, por exemplo, que eu fico pensando aqui no meu cotidiano, né? Então, eu tenho uma disciplina que não, ela está ligada um pouco a mim, mas eu herdei a gata da minha mãe. Minha mãe já se foi, e eu herdei a gata dela, que é uma gata que tem 15 anos, a tigresa, que é uma gata geriátrica, né? Se fosse fazer uma comparação aí com a idade humana, ela já teria aí na faixa de 80 anos. Então, é um cuidado dobrado, porque ela é muito disciplinada, o gato, de modo geral, é um bicho que tem alguma disciplina, então ela acorda todo dia muito cedo e me chama junto para acordar, para preparar a refeição dela, porque eu tenho que deixar a refeição num ponto que ela não precisa comer, porque ela já tem uma dentição mais complicada. Então a gente vê assim que eu tenho esse esforço no sentido de cuidar da gata, mas por outro lado, essa prática de cuidar da gata também é uma prática de me cuidar, né? Porque me faz acordar cedo, ela tem os horários dela fixos de comer, porque como ela já é idosa, ela só sabe comer naquele horário certinho, ela tem um horário de dormir que ela não gosta de barulho, então eu também não posso ficar trabalhando até muito tarde, porque ela chama a minha atenção para eu poder ir dormir, né? Então, eu acho que tem todas essas coisas que a gente vai vendo, e, por exemplo, ela me obriga a sempre deixar, eu tenho rinite, né? Então, vocês imaginam o que é ter rinite com uma gata dentro de casa. Então, eu tenho que toda semana, assim, fazer uma boa geral com aspirador de pó por causa do pelo e ficar bem, né? E tem outras coisas que a gente pode trazer nesses elementos, por exemplo, quando a gente fala de autocuidado, mas também tem o aspecto econômico, né? Então, no caso das mulheres, né? A gente está muito mais sujeita, por exemplo, a ficar sobre o efeito dos produtos químicos que a gente usa em casa na limpeza, né? Então, do ponto de vista científico, já existem estudos que comprovam que como a mulher ela fica responsável pela questão da limpeza, a incidência dos efeitos dos produtos de limpeza sobre o organismo feminino são muito maiores. Então, por exemplo, eu aqui tenho feito uma prática diferente, eu tenho produzido os meus produtos, né? Então, eu faço com sabão de coco, detergente, eu mesma faço com extrato, por exemplo, eu gosto muito de laranja, então eu tiro a casca da laranja,
deixo secar e faço o óleo essencial, faço o detergente, o desinfetante de casca de laranja aqui em casa, que é o que eu uso para limpar. Então, cuida de mim e também cuida da gata que está aqui, porque como ela é muito idosa, tipo, se eu passo algum produto mais forte, ela passa mal. Então, a gente vai vendo que o próprio cotidiano pode oferecer para a gente oportunidades da gente prestar atenção nessa questão da gente estar bem, né? Da gente poder viver bem, da gente poder estar melhor. E a gente ir buscando esses caminhos, né? Que também... E eu vejo assim, às vezes, Suelen, existe uma questão de uma cobrança muito grande, em especial para cima de nós mulheres, né? Que é estar com o corpo bem, estar bonita, estar arrumada, cuidar das coisas, resolver, ou cuidar do filho, do companheiro. Assim, eu já dei sorte, que de sorte não, né? Eu já estou numa vida mais tranquila, já não tenho mais esse cuidado com filhos, com companheiro e tal, porque o companheiro já se foi, a criança, o meu filho já casou, então hoje eu tenho só um afilhado que está comigo, que logo mais também está indo, porque prestou vestibular e passou. Mas, ainda assim, existe uma pressão sobre esse cotidiano, que é das obrigações, e como a gente também se cobra muito sobre tudo isso, né? E numa pandemia, num contexto como esse, a cobrança acaba sendo maior ainda sobre a mulher, porque para a gente sobra a casa, a criança, o home office, quando é possível fazer home office, né? E toda isso que tem. Então, que tem filhos pequenos, 3 crianças. Ela fala assim, como é que eu faço home office com 3 crianças comigo dentro de casa? É uma exigência, né? É uma exigência, assim. É mãe na pandemia, né? Assim, é uma sofrência, né? E aí, significativo, a gente ter esses 15 minutinhos que a gente senta em silêncio, em meditação, para que a gente possa se liberar de tudo que está atordoando a mente da gente, tudo que está tirando a nossa atenção, tudo que está deixando a gente num estado mais ansioso, né? Então, a crise de ansiedade disparou no Brasil e no mundo por conta da pandemia. Então, como é que a gente cuida da ansiedade, né? A diferença de uma para outra. Então, assim, a gente ou entra nesse módulo depressão, muita gente entra nessa perspectiva da depressão, e muita gente entra na perspectiva da ansiedade, né? E na prática de meditação, a gente aprende que a depressão, ela é um excesso de passado na mente, ou seja, quando a mente está tentando resolver coisas que já se foram, que não conseguiu resolver, que não conseguiu dar conta, então a mente fica presa nesse processo do passado. E a mente ansiosa é a mente que está deslocada para o futuro. Então, eu estou sempre pensando em coisas lá na frente. Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou dar conta? Isso gera um desconforto e um desequilíbrio para a gente. Então, quando eu eu fico aqueles 15 minutinhos parada, olhando para o nada, né, vendo como é que os meus pensamentos estão andando, eu tenho a possibilidade de ficar no tempo presente, e esse é o tempo onde a minha mente deve ficar, né? Nesse tempo presente. De modo que, tudo bem, eu não posso abandonar o passado completamente, nem posso deixar de pensar no futuro de algum modo, mas eu sempre preciso lembrar que o presente é o tempo onde eu preciso estar, né? E isso a gente só ganha fazendo prática de meditação. Então, cada um vai encontrar um meio de fazer isso. Eu posso sentar e fazer isso numa meditação. Tem gente, por exemplo, que consegue dar conta disso quando está lavando roupa, ou quando está fazendo alguma roupa. Por exemplo, quando está fora do período de lockdown, que eu tenho um clube aqui perto de casa, eu vou nadar. Aí na piscina é uma maravilha, eu ponho a cabeça em ordem, porque são muitos esforços repetitivos de fazer com que o corpo, né, fique em movimento, que você deixa de pensar num monte de coisa e fica concentrada só naquele exercício do momento presente. Então, isso é bom também. Válvulas de escape, né, Vivi? Sim. Queria dar um alô aí para quem está com a gente. A Rosana Brito, ela comentou assim, quando você comentou sobre Alto Paraíso, Chapada dos Veadeiros, é isso?
Sim, Chapada dos Veadeiros. Show! Isabela está aqui conosco, diz boa tarde, Isa. Ela é estagiária do TEA Santo Amaro. Ana Paula Nascimento, gestora do TEA Cidade Tiradentes. Boa tarde, querida, sejam bem-vindas. Ângela Alves, sensacional, parabéns pelo trabalho. Legal, mulherada em peso aí. Elizabeth Camargo, boa tarde. De Porto Seguro. Aí sim, bem-vinda, querida, fique conosco. Oi, Márcia Faro, Reafas, de presente. Oi, Vivi. Lindíssima. Olha, só mulher potente, hein? E aí, galera, vamos trocando também, né? Porque o processo de autocuidado é delicado e a gente, como a Vivi trouxe aqui, né, a falta do autocuidado, desse exercício do nosso dia a dia, infelizmente, né, desencadeia problemas de saúde, como ansiedade, depressão, né, e infelizmente, os números só têm aumentado, né, entendendo o século XXI, há um ano, né, já em isolamento, então, assim, gente, não tem sido fácil. Eu digo por mim, eu já passei por uma crise de ansiedade, em que realmente para conseguir lidar e não tomar medicação, tentei buscar formas de me focar em coisas que realmente me traziam liberavam dopamina, endorfina, que faziam com que meu cérebro trabalhasse ao meu favor, né? Porque senão a gente cai nesse lugar. E pela maioria das vezes, pela falta de recurso, né, financeiro, a gente fala, poxa, eu não tenho condição de ir numa academia, eu não tenho condição de ter um equipamento em casa para me exercitar, né? Sabemos das dificuldades que a gente vive, né? Então, arrumar maneiras, o mínimo já vai ser o máximo, sabe? Uma das coisas que eu me apeguei bastante em pandemia foram as plantas, me tornei mãe de plantas, não sabia muito como lidar, né? Eu sempre trazia para o meu contexto de que, acho que eu não tenho mão boa para plantar nada. Então, meu argumento era esse, né? Para nem começar. E aí, quando o tempo foi passando, eu falei, nossa, uma plantinha ali, outra ali. Comecei a encarar isso e falar, não, vou manusear, vou entender esses processos. Fui ver que eu tenho a mão boa para plantar, gente. Isso é maravilhoso quando você vê que você realmente está transmitindo energia, né, para uma outra coisa. Você está cuidando de outra coisa. Logo, né, as plantas te ajudam na esfera do seu ambiente domiciliar, né? Tem essa questão enérgica também, então tudo muda quando eu acordo e vou falar, não, agora vou arrumar uns 10 minutinhos para fazer uma máscara de argila, ou se não, amanhã é o dia que eu vou lavar meus cabelos, então reservar um dia para dar uma atenção, né, um tempo para o cabelo, porque cabelo afro, né, tem uma atenção a mais aí, a Vivi é dredada, lá, tá, querida? Então, são cuidados que esse movimento, né, do passar a mão nos cabelos, né, ensaboar, tem todo o processo. Ai, meu sonho, meu futuro são os dreads. Eu acho que tem essa dimensão, assim, do autocuidado. Eu fiquei pensando um pouco na minha jornada para chegar até aqui, né? Eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos por volta de 30 anos e tal, até por conta da origem, da condição financeira, né? Tinha várias questões, assim, a obesidade, eu tinha muitas questões em relação, por exemplo, aos dentes, né? A dentição, eu tive poucas oportunidades de cuidado com os dentes, então eu tive que aprender tudo isso, né? E a
aprender daquele outro jeito mais difícil quando você já passou de um determinado ponto, né? E demanda um esforço maior. Então, eu tive que refazer uma parcela dos meus dentes. Mas isso foi bom para mim, porque a partir disso eu comecei a prestar mais atenção em várias outras questões que eu via que eu tinha deixado de lado. Então, o fato, por exemplo, de eu ser uma antropóloga e viver muito tempo no campo, muito tempo de barco, viajando, de meios diferenciados, muitas horas, né, em aldeia e tal, eu não tinha essa preocupação, por exemplo, com o uso do filtro solar. Então, eu tive que aprender ao longo do tempo da importância do filtro solar, né? Mas eu só fui entender quando eu já estava com a pele manchada, cheia de melasma. Então, eu acho assim, quando a gente está mais jovem, que a gente pode olhar isso mais cedo, então você vai ter menos problemas quando você mais tarde, né? Então, se eu pensar, por exemplo, o cabelo, como todas as mulheres negras, eu acho que talvez só a geração mais jovem é que não precisa passar por isso, ou não passou por isso, mas a minha geração passou por chapinha, por produto químico na cabeça para poder deixar. Eu me lembro que quando eu era criança, às vezes tinha ferida de produto químico que as mães passavam ou levavam a gente para passar para o cabelo ter uma condição melhor. Eu pintava cabelo, né? Assim, eu me lembro que minha mãe não gostava muito do meu cabelo, porque eu comecei a ter cabelo branco muito nova, com 27 anos. E minha mãe não gostava. Então ela falava, pinta esse cabelo, pinta esse cabelo, pinta esse cabelo, e eu pintava, porque, né, mãe, a gente não vai entrar em conflito com mãe. Mas quando ela se foi, eu sentei ali do ladinho do velório dela e falei, mãe, olha, eu pintava o cabelo porque a senhora pedia, né, mas agora que a senhora se foi, eu vou fazer do meu jeito. E foi aí, então, que eu comecei a ter uma outra possibilidade em relação aos meus cabelos. E tem mais ou menos uns 7 anos que eu dredo, que era uma coisa que eu queria há muito tempo, mas que eu não tinha coragem, né? Porque tem todo um preconceito com cabelo dredado. Eu vivia em ambientes de trabalho onde eu era obrigada a ter um determinado estilo de roupa, cabelo, né? Então, assim, sempre em ambientes onde existe um código de vestir e o dread era terminantemente proibido, né? E aí, quando eu saí desse mundo, assim, mais corporativo, eu falei, não, agora está na hora de eu botar a minha cabeça do jeito que eu quero. Dá trabalho. Mas eu também entendo que é um momento que eu estou dedicando para mim, ou seja, na hora da lavagem, de cuidar, de fazer, e entender que isso é o que está ao meu alcance no momento, né? Eu não posso ir na Binta, que é a pessoa que refaz para mim quando a situação está muito crítica e eu já não dou conta. Eu estou me virando aqui em casa, né, que é uma amiga minha do Senegal. Eu não consigo ir na Binta, então tudo bem, eu vou me virando aqui em casa com as minhas agulhinhas. E fico feliz por isso. Né? E fico feliz por isso. E para mim, essa jornada de autocuidado não é uma coisa... não é automático, não é automático, né? A gente não nasce. Uma construção, né? Construção, e por isso que eu acho que é um ato político, porque você constrói isso em você, da importância de você cuidar dos seus dentes, de você cuidar da sua pele, da gente cuidar do nosso corpo, da gente cuidar da nossa saúde mental, da gente cuidar da nossa alimentação. E por que isso? Porque tudo que está do lado de fora, tudo que a gente vê do lado de fora, que é essa situação de desalento e abandono elevado à enésima potência, estão dizendo para a gente não vale nada, que o nosso corpo pode ser baleado, que o nosso corpo pode ser morto, que a nossa vida pode ser jogada como sem nenhum valor. Então, quem é que vai dar valor para a minha vida, se não eu mesma? E as pessoas que eu amo e que estão próximas de mim, né? Então, eu acho que isso é relevante no sentido de que é um aprendizado nosso como empreendedores, né? Então, eu vejo, por exemplo, quando eu vou para o laboratório, que eu vou preparar as fórmulas, eu não tenho em mente só a mim, o que eu quero para mim, mas eu também tenho em mente as coisas que eu penso para as pessoas que estão próximas de mim. Então, por exemplo, eu tenho uma convivência grande
com as manas trans, né, de Campinas, o Ateliê Transmoras, que é uma vivência de longo prazo. E eu vejo que elas têm muitas questões de disforia, que é o não se amar, né? Ou seja, de ter um pouco de raiva de si mesmo, do próprio organismo, do corpo, e ver aquele corpo e não entender que aquele corpo é o seu, não querer aquele corpo, né? A autoimagem é uma coisa complicada. E o chuchu, né, que é aquela barbinha que elas têm, que precisam ser feitas, é um problema. Eu falei, mas o que eu posso fazer para isso? E aí eu, procurando, eu desenvolvi um sabonete de açafrão, que ele também ajuda na foliculite, né? Então, aí eu peguei alguns e dei para algumas manas que são próximas, e elas estão testando o uso do sabonete de açafrão. Assim, olha, eu tinha muita foliculite quando eu fazia o chuchu, acabou, não tem mais. Então, o que é foliculite? É aquela inflamação do pelo encravado? Isso, quem faz barba, né, assim, quem tem que tirar o chuchu, tem que tirar os pelos do rosto, a tendência é criar uma pequena camada em cima daquele pelo que foi tirado, né? E aí fica aquele, vai formando pequenas pústulas, né? Vai inflamando, uma pequena inflamação. E o sabonete de açafrão, como ele é um anti-inflamatório muito, muito poderoso, ele não deixa inflamar. Então, seria após esse exercício de barbear, então fazer a lavagem diária. E aí, isso, e aí elas aplicam a espuma do açafrão e ele vai diminuir a foliculite. Então, o que eu estou dizendo? Não é só para mim, né? Ou seja, quando eu penso em autocuidado como um ato político, não é só para mim, tem que ser para os outros também, né? Tem que ser algo que a gente constrói de forma conjunta. Então, os produtos a gente vai desenvolvendo conforme as necessidades. Então, por exemplo, agora eu tenho uma sinergia de fortalecer o sistema imunológico. Isso está relacionado com o quê? A gente está no meio de uma pandemia. As pessoas precisam estar com o sistema imunológico protegido, né? Então, eu pensei em algo para isso. Então, essa jornada de autocuidado, ela tem a ver comigo, com as minhas necessidades, mas também com quem está próximo de mim, com quem eu posso, de alguma forma, ajudar e contribuir. Então, para cabelo, eu tenho uma manteiga capilar para quem está fazendo o processo de transição e que precisa deixar o cabelo com uma hidratação melhor, mais poderosa, né? Tem também uma manteiga capilar. Então, é sempre um pouco dessa dimensão que a gente vai vendo e encontrando em função das necessidades que a gente vai ouvindo, né? Porque eu acho que isso é uma coisa bonita do empreendedor. A gente aprende que a gente tem que ter a escuta aberta para descobrir o que é que o seu cliente precisa, né? Qual é a demanda que o seu cliente tem? Então, eu também posso fazer disso um ato de autocuidado e um ato político, porque quando eu ouço a demanda do meu cliente, estou cuidando dele. E quando eu estou cuidando dele, eu também estou fazendo um ato político. Então, a gente tem esse entendimento que o autocuidado, ele é, sim, sempre foi e sempre vai ser um ato político, né? E não essa coisa que a gente vê que é descolada, assim, da realidade, que fica só no ai, que bonitinho, ai, que engraçado. Não é isso, eu acho que ele é mais profundo. Para mim, ele é mais profundo. Sim, né, e é isso que você traz, né, é um ato político fazer o check-up anualmente, né, sem precisar ter que estar sentindo uma dor, ter algo crônico para passar mal, ao ponto de ir, porque na correria a gente não faz essas pequenas coisas, e é muito real. Empreendedor, então, sempre arruma o argumento de, ai, não, meu negócio me engole o tempo corrido. Mesmo assim, se você não estiver bem da saúde, como você vai realizar o seu negócio? Como você vai realizar a sua atividade empreendedora? Então, vários gatilhos, né? Autocuidado é tudo, é você cuidar da sua saúde, da sua mente, do seu corpo. E é isso, né? Infelizmente é o que acontece. Nós, seres humanos, a gente arruma muitos argumentos para não fazer as coisas. Ou é a falta de dinheiro,
Ou é a falta de conhecimento? Ai, mas eu não sei fazer. Hoje, o que a gente mais tem é informação. Mas a gente precisa também sair desse lugar de vítima do sistema. Porque se a gente deixar isso nos acometer, é isso, nem um check-up anual a gente vai fazer para a nossa saúde, né? Tem um pouco disso, e tem essa dimensão que, assim, realmente para nós as coisas são mais difíceis, né? Ou seja, são mais, assim, exigem e demandam da gente mais esforço, mas ainda que isso exijam e demandam da gente mais esforço, significa que a gente, para poder ficar bem, a gente não dá conta de fazer só, né? Então, se o esforço precisa ser maior, significa que eu também preciso contar com as pessoas que estão próximas de mim. E isso é o que dá força para a gente poder conseguir fazer. Então, eu vejo assim que nesse contexto onde a gente está, onde as dificuldades que se apresentam são muito maiores, se a gente age de modo colaborativo, coletivo, as coisas vão funcionando melhor. E mesmo quando a gente pensa um pouco num funcionamento de redes, por exemplo. Então, eu acho que são práticas, né? Voltando àquela história do Ateliê Transmoras que eu te falei que eu acompanho, né? Mas eu vou pegar um outro exemplo. Eu vou pegar um exemplo aqui de Guarulhos. Tem um grupo de mulheres daqui de Guarulhos que chama Coletivo África Plus Size. São mulheres negras, gordas, como eu, amigas minhas também, e que trabalham com moda, produção de moda, tem um pequeno negócio na área da moda. Então, um tempo atrás, acho que foi em 2019, a gente conseguiu um recurso de um projeto com elas. Com esse recurso, a gente conseguiu fortalecer o caminho de cada uma, mas juntas. Ou seja, a Patrícia, que tem uma lojinha, agora está mais estruturada, porque ela conseguiu fazer toda a parte de estruturação da loja dela online. Eu também, junto nessa jornada, foi um momento que eu consegui resolver, consegui ter o meu e-commerce, porque eu tive tempo para poder ir atrás disso. A gente conseguiu estruturar melhor o coletivo nas ações que a gente faz. A gente conseguiu doação, por exemplo, de máquina de costura que a gente não tinha a partir desses processos de articulação. A gente conseguiu organizar um curso de modelagem plus size para algumas manas que estavam com a gente no módulo virtual. Então, uma mana muito experiente em modelagem plus size, a Vanessa Pereira, que é dona da Tatendo, como ela de nós é a que tem mais experiência em modelagem, ela junto com a Lu montaram uma formação sobre modelagem plus size que ficou disponível para as meninas do coletivo. Então, eu sempre acho, assim, e acredito de fato, que a experiência coletiva ela é mais vivificadora, ou seja, ela dá mais vida para a gente, porque a gente está fazendo junto, e essa energia de fazer junto, ela faz com que a gente continue se mobilizando, né? Então, em contextos como esse que a gente está vivendo, a gente estar junto, a gente fazer coisas juntos, elas são mais frutíferas e tendem a ter mais durabilidade do que se a gente fizer coisas de modo isolado. Então, mesmo a minha prática, por exemplo, nas redes sociais, eu vejo mulheres que têm práticas como eu, por exemplo, que têm pequenos negócios de cosméticos também. Na medida do possível, eu também valorizo negócios delas, tipo, tento divulgar entre os meus, em outras pessoas, assim, replico as informações que elas têm, né, que elas colocam no site delas, divulgo também, porque ela é minha concorrente? Não, ela também produz coisas como eu produzo, mas o público dela é outro e eu posso fortalecer o trabalho dela. Assim como ela também fortalece o meu. Então, a gente ganha em sinergia, né? A nossa energia fica mais alta e mais viva porque uma está colaborando com a outra. Eu acho que isso também é autocuidado. Total. E compartilhamento de informações, né, Vivi? Compartilhamento de informações, se algo serviu para mim e me fez refletir sobre a necessidade do meu autocuidado, por que não compartilhar essa experiência, né? De que, olha, serviu para mim, talvez sirva para você, mesmo que a outra pessoa não te peça, né?
Então, sabe o que eu acho legal? Sabe o que eu tenho feito? Nossa, é muito bom. Exercitar olha, se conselho fosse bom, não se dava, né? Vendia, mas às vezes esse aconselhamento e ter pessoas, uma rede de apoio que te fala, olha, você já sabe um pouquinho sobre tal nicho, um exemplo, meditação. Se a Rosana estiver aqui, ela é do holístico, empreendedora do holístico, Rosana Brito. Ela também, ela é da meditação, ela está aprendendo, ela pode compartilhar algumas coisas que ela está fazendo aqui, mas é muito nesse sentido de equilíbrio, de autocuidado que a gente precisa exercer, e até o último dia da nossa vida a gente vai precisar se cuidar. Então, que seja com amor, né? Sim, e ainda outra coisa nessa relação que a gente tem, por exemplo, com outras mulheres que são afroempreendedoras, uma aprende com a outra, né? Então, eu, por exemplo, eu sempre tive a lógica de só vender pelo WhatsApp, porque eu comercializo com pessoas que têm proximidade comigo, é um irmão, um amigo, um primo, um parente, um cunhado, um amigo. E aí elas, não, faz uma lojinha no Instagram também. Eu falei, mas eu aprendi a fazer a lojinha no Instagram, montei. Agora eu montei um e-commerce. Aí uma ou outra se interessou, olha, como é que eu faço para montar o e-commerce? Então agora ela também está montando o e-commerce dela, que é uma outra coisa, que ela trabalha com roupa. E a gente vai aprendendo. Então, por exemplo, tem uma que faz, que é boa em fazer aquelas artes do Canvas. Eu estou aprendendo agora a mexer com Canvas, então eu também troco e vejo o que ela está produzindo, como ela faz, de que modo que faz, eu também estou aprendendo. Então, agora eu comecei a produzir no Canvas também e ter material de divulgação com Canvas. Então, eu acho que sempre é uma jornada que, quando a gente faz juntas, a gente vai melhor. A gente vai melhor, porque aí, por exemplo, essa semana eu postei um vídeo no Instagram. Uma amiga que ela é transista, ela me deu uma ligada, olha, aconteceu tal coisa com seu vídeo, eu acho que baixou a resolução, dá uma olhada. Então aí eu fui lá ver e ouvi o conselho dela e já melhorei, já subi de novo o vídeo numa resolução melhor, porque o programa tinha baixado a resolução. Então são pequenas coisas que a gente vê que quem está com a gente está atento para o que a gente está fazendo, né? Eu estou atenta para o que a minha amiga Amanda está fazendo, e a Amanda está atenta para o que eu estou fazendo. Eu estou atenta para o que a Lu está fazendo, mas a Lu também está atenta para o que eu estou fazendo. Então, essa semana, acho que foi segunda-feira, teve reprise do programa que ela apresenta, que foi o Troca de Esposas. O meu cuidado foi botar na minha rede social, botar nas redes sociais do coletivo, divulgar entre os amigos, mandar. Por quê? Porque é do meu interesse que a minha mana, ela também seja valorizada no mercado. E ela estando bem, eu também vou ficar bem. Então, eu acho que a gente pode sempre encontrar estratégias que, mesmo num contexto difícil, num contexto de desalento, essas pequenas estratégias fortalecem o nosso coração, né? E quando fortalece o nosso coração, a gente vai melhor. A gente vai melhor. Porque a gente sabe que tem alguém que está ali cuidando da gente também. Então, a gente cuida do outro não só porque eu tenho interesse, eu cuido do outro porque eu sei que, quando eu estou cuidando do outro, eu estou cuidando de mim também. E talvez essa seja a questão mais significativa que a gente tenha de lição nessa pandemia. Porque, olha só, não é qualquer coisa essa pandemia. É uma pandemia de um vírus, né? Eu acho que boa parte das pessoas sabem, mas o vírus, ele é topo de cadeia alimentar. Então, dentro da estrutura da natureza, a gente tem a noção, a gente aprende que o ser humano é o the best, né, no mundo natural, como se fosse o animal mais poderoso do mundo natural. E não é verdade, gente. Acima do elemento humano, existem os vírus, que são muito inteligentes. E a gente sabe que, historicamente, quando os vírus aparecem, é um processo de transformação muito grande. Então, o que num contexto onde a gente é obrigado a ficar isolado,
Os nossos contatos estão sempre mediados por um instrumento tecnológico, ou seja, a gente tem a ausência do contato físico, que para a gente humano é uma coisa muito importante, né? O ser humano não existe sozinho. A gente precisa do outro para existir. E aí vem um vírus que reforça para a gente o que realmente é significativo. O que realmente tem valor, né, no contexto humano? Ou seja, o que tem valor de verdade, Sueli? É a relação, são os relacionamentos. Não adianta eu ter uma casa linda, maravilhosa e tal, se as relações que eu tenho são relações fragilizadas, né? Ou se eu tenho práticas que são práticas discriminativas, que são práticas preconceituosas, racistas, homofóbicas. Então, tudo isso está fora do que a gente deveria estar cultivando agora, nesse contexto. A gente sabe que uma parcela da sociedade vai sair melhor do que o que está acontecendo. Ou seja, se a gente for além como humanidade, eu também não tenho isso não está escuro para mim, né? Mas a gente vê que existe um processo de degenerescência do nosso contexto como humanidade, ou seja, a gente realmente está entrando num momento difícil no contexto humano, não só pela questão do vírus ou pelo aspecto econômico, mas pela própria condição do planeta. E o que é que a gente tem nesse contexto? É o outro. É o outro. É você, quando a gente troca a planta. É a minha amiga que me liga para a gente comentar quando ela está chorando, entendeu? É o meu roommate que prepara o meu café da manhã e cuida um pouco de mim quando ele prepara e faz um suquinho mais gostoso. É eu, no fim da tarde, que desço correndinho na padaria, pego um bolinho para a gente sentar e conversar. Ou seja, são essas pequenas atitudes que realmente vão fazer diferença para a gente nesse contexto. Né? Essa é a minha visão. Pode ser que outras pessoas tenham outras, né? Mas na minha visão, o que realmente está fazendo diferença para eu estar bem é o fato de ter essas boas relações. Então, eu agradeço pelas boas amigas que eu tenho, pelos bons amigos que eu tenho que estão próximos de mim, cuidando de mim também, né? As minhas manas, que a gente está sempre conversando. Eu acho que isso é relevante. Isso é autocuidado. Nossa, total. Nossa, tudo que você... Não, para a gente ter a dimensão de que autocuidado não é sobre skincare somente, né? Porque a internet está trazendo um exercício de monopolizar alguns temas, né? De falar, não, se resume nisso. E não, autocuidado é muito mais embaixo. Você traz uma reflexão, nossa, extremamente aprofundada do que é o autocuidado e de como a gente não está exercitando o autocuidado. Mesmo achando que o autocuidado é só o meu umbigo, né? Só se refere a mim. Não é, né? E aí que eu acho que é o pulo do gato. Gente, estou passada. Essa linha de raciocínio é muito mais embaixo mesmo, e a gente precisa falar mais sobre isso, em todas as dimensões, né? Sim, é amplo, né? Ele é amplo. Eu acho que tem essa amplitude para a gente poder entender esse contexto que a gente está nesse momento, né? E é isso. E, de todo modo, o que eu acho que a gente pode pensar, né? Fora todas essas questões que eu apontei agora, é nesse exercício do dia a dia. Então, assim, é no exercício do dia a dia, não é fora dele que a gente vai encontrar a força. Não é fora. Então, assim, muitas vezes a gente tem essa coisa, olha, tá essa confusão, então eu vou mudar, eu vou migrar para não sei aonde. Ou eu vou mudar de cidade, ou eu vou mudar de casa. Ok, às vezes a paisagem, ela ajuda a gente a ter uma outra mente, né? Mas, na verdade, o que a gente precisa pensar é como é que a gente muda a nossa mente, né?
em relação àquele contexto que a gente está. Então, às vezes, mesmo num contexto tumultuado, é possível a gente olhar ele sobre uma outra perspectiva que seja um pouco mais favorável do que uma visão que a gente está, porque nem sempre a nossa visão é ampla o suficiente para ver uma situação sobre vários aspectos. De modo geral, quando a gente está inserido em alguma situação, a nossa visão é limitada, né? Então, por isso que é tão importante o contato e a relação. Porque, às vezes, eu estou numa situação de vejo o mundo de toda uma perspectiva, mas se eu tenho uma boa relação, um bom contato, uma relação de cuidado, outra pessoa próxima de mim, com quem eu posso compartilhar, ela vai ter uma visão mais ampla sobre a minha realidade e vai me ajudar a encontrar solução e outros caminhos. E isso é autocuidado. Eu também estou aberto. Tô passada. Uma aula, né? Nossa. Eu tô aberto para ouvir as pessoas que me amam, né? Eu tô aberto para ouvir as pessoas que têm cuidado comigo. Porque isso é uma questão, por exemplo, eu vejo em relação à juventude, eu convivo muito com jovens, né? Eu faço mentoria de projeto para jovens. Então, o que eu vejo é que muitas vezes o jovem está com uma perspectiva de que o que ele quer. Eu quero assim, desse jeito. E aí, nem sempre o jovem tem abertura para ouvir sobre outra perspectiva. Então, assim, o que seria autocuidado nesse sentido? Eu tenho um pouco de abertura para ouvir sobre a mesma situação sob uma outra perspectiva. E aí eu construí uma outra possibilidade. Eu construí... Então, eu vejo que, assim, quando eu estou fazendo mentoria com jovens de projetos artísticos, tem muito isso, assim, né? De eu ficar, por exemplo, de eu ter a necessidade de quebrar a primeira barreira da visão para a pessoa poder ampliar e poder, olha, mas e se você olhar sob tal perspectiva? Nossa, sensacional. Nossa, eu tô aqui, né, tendo vários gatilhos, né, porque isso nos leva a vários lugares, né, e aí, quando você fala de reprogramação, né, me traz até PNL, né, que é a gente, do nosso dia a dia, a gente poderia, né, otimizar esse tempo, que não é um tempo que a gente não pode direcionar para muita coisa, em reprogramar a forma que a gente vive, né? Reprogramar nossa mente, alinhar as coisas, alinhar os chakras, principalmente, para ter uma ordenação, para depois que nós passarmos por esse holocausto, que eu até falo nesse sentido, porque realmente as pessoas falam, é uma pandemia, né? O mal da pandemia não é só estar preso dentro de casa. Estamos passando por uma crise política, social, psicológica, sanitária, e assim... a gente está preso também numa mesma visão de mundo. Isso, então, por exemplo, e as coisas, exatamente. É uma prisão de visão. Então, por exemplo, o que por exemplo, quando a gente vê situações na TV aberta, de casos, por exemplo, explícitos de pelourinho midiático. Não é estar preso numa situação de mundo que não cabe mais. Por exemplo, eu acho que no mundo que a gente vive hoje, que a gente está em 2021, né, não cabem mais situações, por exemplo, de racismo, de preconceito. Essas coisas, elas não, na minha mente, não cabem mais. Mas tem gente que ainda tem práticas que são práticas do século passado. Então, a pessoa não abriu a mente. Então, às vezes, ela tem acesso à informação, ela tem condição financeira, ela pode fazer de um outro jeito, mas ela mantém a cabeça dela, a mente dela, no mesmo patamar do século passado. Então, ela não muda. E como ela não muda, a vida dela também fica retida num determinado padrão. Ela não consegue ir além. E o bonito do humano, que deveria ser o que todo mundo deveria buscar, é a gente poder se superar, né? A gente poder conviver bem com as diferenças, né?
a humanidade não é um povo só, são muitos, né? É uma diversidade. Eu sou uma antropóloga, assim, a diversidade humana é gigantesca sobre hábitos, culturas, alimentos, jeitos, conceitos de beleza. E o mais bonito do humano é essa diversidade. Então, eu vejo, por exemplo, que a pessoa que não se abre para o diverso, ela não está se abrindo para aquilo que é o mais bonito do humano, que é a diversidade. Só um exemplo, assim, básico de campo, que foi quando eu era moça, assim, ainda em campo, né? Eu fui para uma aldeia indígena do povo Apiacá, a gente está quase acabando a hora. Só vou contar essa história. Do povo Apiacá, no Mato Grosso, que é um povo indígena isolado. E foi muito divertido, porque, assim, eu sou praticante budista, então eu não como carne, né? E aí eu brincando com o cacique, conversando com ele, o Ivenaldo, o cacique Ivenaldo disse assim para mim, Viviane, eu falei assim, eu não quero comer carne, né? Eu falei assim, olha, tem olho, eu não como. Ele, a gente também tem um ditado aqui, qual que é, Ivenaldo? Ele falou assim, se tem olho, dá molho. Então, assim, é completamente diferente. Eu falei assim, olha, se tem olho, eu não vou comer. E eles não, se tem olho, dá molho, aí que é gostoso, né? Então, puxa, é uma mesma história, mas são pontos de vista completamente diferentes, né? Eles são conciliáveis? Não necessariamente, mas eles podem conviver bem. É possível, né? É possível a gente fazer essa convivência. E é o que está faltando, aí né, gente... Vivi? Trazendo isso para a releitura atual, é o que falta, né, para nós. Sim. Porque nós não evoluímos. O que a gente está fazendo como o que a gente está fazendo como humanidade é cindir mais a desigualdade, né? A gente está cada vez mais cindindo na desigualdade. E a desigualdade está vindo pelo quê? Pela questão racial, pela questão econômica, pela questão do território, né? Pelos aspectos culturais. A gente está cindindo, e aí a gente está fazendo cisões que são muito profundas. E como é que a gente, como humanidade, vai se liberar desse engodo que contaram para a gente e que a gente continua alimentando, de que tem gente maravilhosa e tem gente que não é boa, né? É uma linha tênue, né? Uma linha tênue que a todo momento a gente é colocado nessas questões sociais. E assim, eu queria saber, a galera tá curtindo, a galera interagiu, mas tá meio tímida, mas eu percebo que estão escutando bastante. Eu fiquei num ponto muito, muito alto de reflexão aqui, né? Aí vocês vão se perguntar, nossa, o que autocuidado tem a ver com empreendedorismo? Né? E o empreendedorismo nada mais é do que a atividade empreendedora que o indivíduo realiza. Então, para a gente conseguir exercer o empreendedorismo, a gente precisa estar bem. Bem em que sentido? No sentido pessoal e social, para poder oferecer algo para outras pessoas e criar soluções, né, gente? Então, se a gente não tiver esse norte e essa base muito bem estruturada, como que a gente vai lidar lá fora, né, quando você traz, Vivi, uma coisa é a gente, quando a gente sai, quando tudo voltar ao normal, como que nós vamos nos relacionar, sendo que nós somos os empreendedores que criam esses produtos e esses serviços para melhorar a vida de outras pessoas? Como que a gente se questionou e se melhorou nesse processo de recesso, né, pessoal, que nós estamos tendo que viver de forma forçada? Como que a gente sai melhor dali para projetar coisas melhores? Então, gente, tem tudo a ver, sim, né, que a gente acaba indo para outras dimensões que são questionáveis, que a gente precisa se debruçar, né? Então, é muito construtiva essa nossa live, que está chegando ao fim, e eu gostaria de saber, né, se vocês têm alguma contribuição a fazer, mas, no mais, quer fazer mais alguma consideração, Vivi?
Eu acho que só mais uma, assim, que é nessa dimensão da gente se repensar nesse contexto, né? Então, eu lembro que antes do início da pandemia, a minha prática de comercialização dos meus produtos eram muito próximos, né? No sentido de que eu circulava em vários meios, né? Como eu fazia mentoria de projetos para grupos, instituições, então eu estava sempre indo nos lugares, eu levava a minha bolsinha com os produtos que eu fazia, e aí numa reunião com um grupo de jovens, ou grupo de mulheres, ou formação ou qualquer coisa, eu sempre tinha lá a minha caixinha e vendia os meus produtinhos ali mesmo, né? E ali eu fazia o meu merchan e já divulgava e tal. E aí, sem a pandemia, ou seja, veio a pandemia, na verdade, veio a pandemia e ela me obrigou a ter outros mediadores, né? Então, eu tive que estruturar o e-commerce que eu não tinha, eu tive que fazer a lojinha que eu não tinha, eu tive que melhorar o meu catálogo no WhatsApp, porque eu também não tinha um catálogo no WhatsApp. Então, eu tenho um blog agora, um blog que eu produzo conteúdo sobre o meu aprendizado, sobre as espécies que eu utilizo, ou seja, como eu passei muitos anos da minha vida na área da educação, produzindo material didático para a comunidade tradicional, sobre manejo florestal, sobre manejo dos bioativos e tal, extração, eu peguei essa minha habilidade que eu já tinha e trouxe ela traduzida para um blog onde eu falo, olha, o açafrão tem essa característica, a macaúba tem essa característica. Então, eu também tive que aí buscar coisas minhas para oferecer para as pessoas, além só do produto, né? Eu também tive que aprender a fazer de um outro jeito. E eu acho que isso também é autocuidado, porque eu estou pegando todo o aprendizado que eu tive de 20 anos trabalhando no contexto das comunidades e produzindo material didático para o Serviço Florestal Brasileiro, etc., e estou disponibilizando para um público que normalmente não tinha acesso a isso. Né? Eu também tenho uma leitura de que isso também é uma forma de autocuidado. Então, a gente pode, dentro desse processo, ir além. E tem a escolha da gente querer ou não ir além, né? E é isso. Os elementos são difíceis, o contexto é complicado? Mas é possível. Nossa, maravilha. Temos alguns comentários aqui. Elizabeth Camargo, foi uma aula poderosa para poder nos posicionar junto aos nossos clientes. Maravilhosa, parabéns. Arrasou, Isabela. Sim, é muito isso que a Vivi disse. O mundo evolui a cada momento, informação está para todos os lados. Quem não se permite, infelizmente, fica na mesma e não consegue evoluir, tanto com pensamentos como na vida mesmo. Várias reflexões, né? Saio como empreendedora, saio muito fortalecida dessa live, né? Olhando possibilidades, né? De seguir também, né? Sendo quem eu sou, implementando isso no meu negócio, tendo esse olhar mais humanitário, né, entendendo a economia colaborativa, a rede colaborativa como uma forma também de cuidar de mim e cuidar de outras pessoas, então, só tenho a agradecer, Vivi. E assim, gente, se conectem com a Vivi, faz seu merchan aí, porque os produtos dela são maravilhosos e ela tem esse olhar, ela tem esse tato de produzir as coisas para o que a gente precisa, falando de aromaterapia, né? Então, Facebook, Instagram, tá aqui os arrobas, se conectem, compartilhem. Então, eu só vim trazer assim para mostrar um pouquinho, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui tem a minha cestinha de produtos, né? Então, tem aqui uma manteiga capilar, a gente tem os sabonetes diferentes, né? Então, assim, esse aqui Levanta um pouquinho mais. Levanta um pouquinho mais, Vivi. Isso. Ó, esse é o de pequi, esse aqui é o de açafrão. A gente tem um escaldapé feito com ervas, uma colônia, um creme hidratante para o rosto feito com óleo de buriti, né, que são produtos do cerrado,
a sinergia de fortalecer o sistema imunológico, um protetor labial que é bem específico para o nosso lábio preto, né, que é mais gordinho e mais bonito, e a uva dreads para o cabelo, né, para tirar o frizz do cabelo. Então, eu acho assim que é isso, gente, era o meu recado. Eu agradeço aqui a oportunidade de colaborar, de contribuir, de trazer um pouco da minha mensagem, e fico muito feliz, assim, de quem pôde ficar com a gente até o fim. Segue lá, divulga, compartilha. Eu estou sempre produzindo conteúdo sobre os bioativos da natureza brasileira, né, da biodiversidade brasileira, linkado nessa coisa das comunidades tradicionais, dos povos originários. Eu sempre trago esse conteúdo, então eu fico muito feliz quando o pessoal lê, comenta, compartilha, troca. E é isso. Muito obrigada. Ai, que axé, muito obrigada, querida, obrigada a todos que participaram e contribuíram aqui com a gente. Então é isso, indique o trabalho da Vivi, Oráculo Químia, que é Oráculo Aroma Terapia. Isso, sigam no Insta, no Facebook e adquiram os produtos dela também, para vocês exercitarem, né, empreendedores, o autocuidado com esse viés natural. Então, quero agradecer imensamente a Vivi, obrigada, viu? Muita prosperidade nos seus projetos. Você é muito sábia, agradeço demais essa aula que você deu aqui para a gente. E para quem fica em casa, se cuidem, né, mais do que nunca, bebam água e fique bem. Não percam as esperanças que a gente vai sair dessa, viu? Sim, vamos juntos sair dessas, né? Só é possível sair juntos. Então, gente, um beijo, muito obrigada. Boa sorte aí para todo mundo. Quem tiver dúvida, só entrar em contato, fica à vontade, eu estou disponível e vamos juntos, tá bom? É isso aí, galera. A live vai ficar gravada. Beijo, amada. A live vai ficar gravada, então vocês podem compartilhar, mostrar para quem vocês quiserem, para absorver um pouco de conhecimento e conhecer essa empreendedora maravilhosa, viu? Fiquem bem. E para quem é empreendedor e tem dúvidas, deixei o nosso canal dos analistas, né, o canal de contato com os nossos analistas referente ao microempreendedor, MEI, certo? Então, tem telefone e e-mail para quem está precisando, assim, de ajuda, entrem em contato. Ótima tarde e até a próxima semana, gente. Tchau, tchau. Até. Até.